Deixa eu adivinhar, você estuda inglês há anos e você ainda continua sabotando a sua própria pronúncia. Quantas vezes você já não falou thank, world ou worked e você não estava seguro com relação ao som delas? Eu vejo isso todos os dias em sala de aula há mais de 20 anos e eu posso te garantir, o problema não é vocabulário, é a fonética que não te ensinaram direito. Mas fica calmo que hoje você vai entender a lógica por trás desses sons para você nunca mais cometer esses erros. Então, antes de mais nada, eu queria dar o crédito da ideia desse vídeo aqui para um dos meus seguidores, o Gabriel, que me pediu em um dos comentários para eu falar um pouco sobre aquele som de RL, de world ou de girl, que muita gente tem dificuldade na hora de pronunciar. Eu já resolvi fazer um compilado aqui dos sons que são mais problemáticos para brasileiros no geral. O primeiro dos sons que a gente vai abordar é o som de R e o som de H. Em português, nós temos uma regra que diz que o R no começo de palavra vai ter um som gutural. Raro, rato, rei. Gutural é esse som que vem da garganta. Quando você tem o R no meio de uma palavra, você não vai ter esse som gutural. Você vai ter um som que vem aqui da língua. Ó. Carro. Olha a diferença de carro para carro. Quando você tem dois R's no meio da palavra, você volta a ter aquele som gutural. Ó. Rato, carro, carro. Em inglês, o R nunca vai ser gutural. Independente de onde ele esteja e de quantos R's você tenha. Como que é vermelho em inglês? Não é red, como muita gente fala. É red. Vai ser aquele R mais enrolado na língua que a gente tem de R sozinho no meio de palavra em português, como é o caso do caro, carinho, carta, red, rose, ring. Quem vai ter o som gutural vai ser o H. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você não conhecer a palavra, você não vai saber se esse H realmente tem som ou se ele é mudo. Porque em português ele sempre é mudo, né? Honesto, homem. O H sempre é mudo quando ele vem no começo. Em inglês não. Algumas palavras vão ser e outras não. Então, por exemplo, hour. Hour, hora. Tem H, mas é mudo. Já house, casa. Olha o H ali, ó. House. Horse, cavalo. O H é o único que vai ter esse som gutural. Mesmo quando você tiver dois R's no meio da palavra. Terrible. Olha só. Terrible, terrível, tem dois R's. Mas em inglês, vai continuar tendo aquele som que enrola a língua. Terrible. Uma palavra bem legal que eu gosto de usar para demonstrar isso é horror. Muita gente fala horror, mas não é. Esse H, ele é gutural. Ó, horror, horror, horror. Então, vem comigo, pratica aqui um pouco, ó. Red, head, rose, hose, rug, hug. Próximo da nossa lista é o som que é o terror de quem está aprendendo inglês, que é o som do th. Muita gente se confunde, primeiro porque esse TH, ele tem dois sons, né? Ele tem aquele som que muita gente fala errado como um F ou como um T, e tem o som que muita gente fala errado como se fosse um D seco. O primeiro caso, que é o mais problemático, ele vai ser um intermediário entre um F e um S. Então veja como o T nem entra na jogada. Então não existe thank you. Tank é tanque, tanque de guerra. War tank. Para agradecer é thank you. Como que eu vou fazer esse som? A ponta da sua língua, ela vai passar entre os seus dentes, os dentes de cima e os de baixo. Ó, thank you, thank you, thank you, thank you, thank, thing, thought. Já o outro som, ele não vai ser um D, não é that. É muito próximo, mas não é. É that. É como se fosse um D juntando com esse som da língua entre os dentes. That, these, those,
These. Vem praticar comigo? Thank you. Think. Thought. That. Those. This. These. O próximo da lista é o som, de fato, que o meu seguidor pediu para abordar, que é o som do RL, que é o que a gente chama de o Dark L, que é um L que ele vai morrer ali no final, não vai ser tão pronunciado. Ele é meio que um final de som. Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar pronunciando palavra quando quiser dizer mundo. Palavra em inglês é word. Olha o nosso R aqui de novo. Por isso que eu passei ali antes, ó. O R sempre vai ter esse som, não vai? De língua enrolada. Word. 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 E o D sempre sequinho. Word. Quando eu coloco o L depois desse R para transformar na palavra world, que é mundo, eu vou juntar esse meu R com esse finalzinho do L. Ó, world. World. E aí eu vou jogar meu D. World. World. Você dá uma com a boca e dá uma enrolada na língua. World. Girl. Vem praticar comigo? World. Girl. Swirl. Próximo na lista, o I e o ditongo, 2 Es ou EA. Nós temos alguns sons de vogal que em inglês vão ser um pouco confusos para nós que somos falantes de português. Porque a gente tem uma noção de vogal muito clara, né? A, E, I, O, U para nós são vogais. Infelizmente a gente não estuda fonética no Brasil. Isso é um grande problema. Muitas vezes nem na faculdade você vai ter algum professor, alguma matéria que vai pegar e vai adentrar no estudo de fonética. Eu mesmo sou formado em letras, português e inglês, e tudo que eu sei de fonética eu tive que aprender por conta própria. Você não aprende conceitos como o que é de fato uma vogal, o que é uma semivogal, que muita gente nem sabe que existe, o que é uma consoante de fato. E isso acaba dificultando um pouco na hora de você entender como que isso funciona, especialmente em outros idiomas. Então, em inglês, você vai ter ali os 2 Es, que não vai ser apenas um som parecido com o do isso aqui prolongado. É igual ao som do EA. Esses 2 Es e o EA, eles são vogais diferentes do I. Como que eu diferencio sheep de sheep? A duração que eu dei em ambas foi a mesma. Ó, foi o mesmo tempo. Se você tiver um cronômetro, é o cronometra. Sheep, sheep. O tempo de duração foi o mesmo. Ó. Quando você tem esse som de I entre as consoantes, ele vai ser um som que ele é mais para fora. Sheep. Quando você tem esse ditongo, os 2 Es ou EA, ele é um som que ele é mais para dentro. Sheep. I. I. Olha a diferença. Ip. I. Ship. She. Vamos praticar um pouco? Ship. Bit. Dip. She. Beat. Deep. E para fechar, a coisa que mais entrega que você não é nativo em inglês, que é os sons do ED nos verbos regulares no passado. Então, quando a gente vai jogar um verbo no passado, eu tenho que ali acrescentar o ED, fazer alguma outra modificação na palavra e tal, mas o som vai ser a regra do ED, né? Independente de eu dobrar a consoante, de eu transformar o Y em I, isso aí tudo não vai interferir no som. O que interfere é o quê? Se a palavra ela termina com voiceless sounds ou voiced sounds. Não vou entrar no mérito do que é cada coisa, porque não faz sentido para você saber isso. É muito mais fácil eu te dizer o quê? Quando um verbo for voiceless, ele vai terminar o verbo na raiz dele, sem eu mexer em nada, ele vai terminar com um som de K, de P, de F, de S, de X. E preste muita atenção aqui, hein? Eu estou dizendo com um som desses. Quer ver um exemplo? A palavra dance. Dance termina com CE.
Só que você não fala dance, dance. Não, é dance. Como se você lesse D-A-N-S. Se você pegar a fonética da palavra, é assim que você lê ela. Então termina com o som de S. Logo, vai entrar nesse caso. Outro exemplo, laugh. Laugh termina com GH. Mas olha o som, laugh. É um som de F. Então ela vai entrar aqui também. Esses casos, esses tipos de sons, eu vou ter um som de T na hora de colocar o ED. Ou seja, o E você não pronuncia e o D assume esse som de T. Então, ó, work, worked, stop, stopped, laugh, laughed. Já os voiced sounds, a gente vai separar em duas categorias, tá? Eu tenho os verbos que a última consoante deles vai ser um T ou um D. A última consoante. Pego o verbo lá na base sem mexer em nada e analiso. Qual que é a última consoante que aparece? Porque, ó, se eu pegar o verbo wait, a última letra é o T e a última consoante é o T. Mas e se eu pegar a palavra hate? Hate termina com E. Mas qual que é a última consoante? É o T. Mesma coisa com study. Study termina com Y, mas a última consoante que aparece é um D. Então, esses casos, última consoante T ou D, eu vou ter, de fato, o ED sendo pronunciado com o som de ED. Como que é o som do E em inglês, no alfabeto? Não é A, B, C, D, E. Então, é justamente o único caso onde eu vou ler ele da maneira que está escrito, como ED. Então, hate vira hated. It, ao som do I, né? I, em português, o E. Study, studied. Eat. Wait, waited. Id. Então, aí sim eu pronuncio o ED direito. Os outros voiced sounds, os outros verbos que não estão nem na primeira categoria e nem nessa exclusiva aqui de última consoante T e D, eu vou ignorar o E e vou ler o D. Então, eu vou só colocar um som de T, de D no final do verbo. Quer ver? Travel. Traveled. Listen. Listened. Please. Pleased. E aí? Ficou claro? Curtiu? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa um comentário aqui para ajudar no engajamento, deixa aquele like, ativa o sininho para você não perder nenhuma dica de inglês e acompanhe as outras aulas do meu canal que vai te ajudar bastante para você que está aprendendo inglês do zero, especialmente para você que já estuda, pegar e melhorar o seu inglês. Quem tiver interesse de fazer aulas particulares comigo, procura lá no Instagram, @teacherjuansantiago, manda uma DM lá que a gente desenrola. Para você que não tem tempo de parar dia específico e horário específico na semana, mas você precisa melhorar o seu inglês urgentemente, você já tem uma base, um básico, mas você precisa urgentemente expandir isso, me procura que eu tenho um serviço de imersão pelo WhatsApp, onde a gente vai conversar a semana inteira, vários momentos do dia, falando sobre vários assuntos diferentes, e eu vou te ensinar, te corrigir, te proporcionar momentos para você praticar o seu listening, a sua fala, a sua leitura e a sua escrita. Só me chamar lá também no Instagram que eu te falo mais sobre isso. E para você que é professor e você quer se manter atualizado, você quer melhorar a sua didática em sala de aula, você está começando agora ou você está há muito tempo dando aula e você sente a necessidade de algo novo para deixar suas aulas mais interessantes, mais efetivas e fazer com que os seus alunos aprendam da melhor forma possível para eles, vai lá no Hotmart e procura The Teacher's Awakening, que é onde eu resumi 20 anos que eu tenho de experiência como professor de inglês e trabalhando com o idioma no geral de outras maneiras, como produtor de materiais didáticos de cursos de inglês, como assistente pedagógico, como tradutor. E ali você vai encontrar todos os segredos, toda a visão que eu tenho de como uma aula precisa ser para que ela seja, de fato, efetiva, eficiente e eficaz. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você assistiu até o final, comenta pronunciation aí nos comentários para mim. E não esquece de acompanhar os outros vídeos do canal. Você tem dificuldade em estudar sozinho? Você não sabe como fazer isso? Então, se liga nesse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho.
corre lá que eu te dou várias dicas de como que você consegue melhorar o seu inglês ou até estudar do zero por conta própria. It's Juan here. I'm out.